Recentemente, eu assisti um vídeo de uma mulher, uma faxineira, que comprou um apartamento na praia. Mas o que mais me intrigou foi que ela ainda continua trabalhando de faxineira lá, com seu salário modesto, e a cada semana ou a cada 15 dias ela vai no apartamento dela lá na praia desfrutar os momentos de lazer. E eu prestei muito atenção na história dela. O que eu mais notei de característico no perfil dela é que ela ainda continua sendo uma pessoa pobre. Porém, ela tem alguns hábitos que são completamente diferentes da maioria das pessoas. Então, dentro desse contexto, a gente vai abordar aqui os 7 hábitos das pessoas pobres que mais as impedem de ganhar mais dinheiro. Primeiramente, é importante esclarecer que esse vídeo aqui não retrata nenhum preconceito em relação a pessoas pobres. Os hábitos que serão apresentados aqui retratam somente comportamento de pessoas que podem ser melhorados. Até porque eu acredito que qualquer pessoa, independente da classe que ela ocupa, pode sim ter uma vida abundante sem necessariamente ter carro importado ou carro de luxo, ou até morar numa casa de condomínio fechado. E o mais importante desses hábitos é que eles geram problemas que acabam se tornando acontecimentos tão comuns na vida das pessoas que essas pessoas nem sabem que tem um problema. Agora, o 7º hábito, ele é tão óbvio e tão importante, e caso ele não seja observado, ele pode impedir uma transformação profunda na sua vida financeira. E se você já gostou da ideia desse vídeo, arrocha o like, inscreva-se no canal e bora para os hábitos. Hábito 1. Investir na poupança. Esse tema investir na poupança deve ser colocado entre aspas, porque poupança nunca foi e nunca será investimento, principalmente agora nesses momentos de juro baixo no Brasil. A questão da poupança é que ela acaba oferecendo uma determinada segurança, uma garantia, entre aspas, de que o seu rendimento vai ser assegurado para o longo da sua vida, para o resto da sua vida. Isso é uma enganação muito grande que as pessoas acabam desconhecendo. Por que as pessoas evitam, por exemplo, um investimento numa bolsa de valores? Porque elas acham que elas estão arriscando tudo que elas têm. E o primeiro ponto é que, para você entrar na bolsa, você não precisa de investir tudo que você tem. E a questão do risco, há sim um risco. Mas quando você arrisca o que você tem, parte do seu patrimônio, o mínimo que vai acontecer com você é que você vai crescer. Sem agressividade não há crescimento. E o maior risco que essas pessoas têm é nunca arriscar nada. Você simplesmente pode conhecer aí do seu lado alguma pessoa, seu vizinho, algum parente que tem investido 30 anos na poupança. Isso é muito comum. Porém, eu duvido que você conheça uma pessoa que investiu 30 anos na bolsa de valores. Sabe por que você não conhece? Porque se essa pessoa passou 30 anos investindo na bolsa, hoje ela está milionária. Repito, o maior risco de tais pessoas é não arriscar nada. Sem risco não há crescimento. Sem agressividade você nunca cresce. Você passa uma vida coberto por uma segurança enganadora. Segundo hábito, não observar as companhias. Eu fiz essa descoberta e não foi há muito tempo, foi cerca de 3 ou 4 anos atrás. Você é a média das 5 pessoas no qual você mais convive. Na verdade, isso é até uma frase de algum livro específico. Porém, isso é muito mais verdadeiro do que a gente imagina. E a gente nem percebe. A gente não dá a importância necessária para as companhias, para as nossas companhias, para as pessoas que nos rodeiam. Isso é muito, muito importante que a gente selecione corretamente as nossas companhias. Só para você entender, faça um exercício. Se você está fazendo parte de um novo grupo social, é bem provável que a frase mais comum que essas pessoas falam, ou alguma expressão mais comum que elas usam, você esteja usando agora. E você chega na sua casa com essa expressão e todo mundo estranha. Por quê? Porque você e eu, todo mundo na verdade, nós passamos uma vida copiando uns aos outros. E se você não selecionar bem as suas companhias, o que vai acontecer? Se você estiver rodeado de pessoas medíocres, simplesmente você vai ter hábitos de pessoas medíocres. Por quê? Devido a essa influência, independente se as nossas companhias são boas ou ruins. Terceiro hábito, não acreditar em si mesmo.
A mente desistente, ela é muito mais presente na sua vida do que você imagina. Qualquer desafio que você for se deparar, tente imaginar, você sempre vai tentar focar algum exemplo ou alguma história que não deu certo ou que tenha sido catastrófica. Por quê? Porque você está habituado a não acreditar em si mesmo. Qualquer ponto que te leva a sair fora da zona de conforto, você vai sempre buscar uma justificativa para não realizar tal desafio. E esse é um ponto importantíssimo da sua vida. Você acaba nem percebendo e desacreditando do próprio potencial. Quarto hábito: acreditar que é impossível desfrutar a vida e economizar ao mesmo tempo. Milhares e milhares de pessoas acabam confundindo esse quarto hábito de uma maneira assim tão frequente que elas mesmas não percebem. Elas acham que elas devem evitar viagem, devem evitar ir a um restaurante ou devem evitar sair com algum familiar só para economizar. Mas isso é um grande equívoco. Se você fizer isso, você vai acabar tendo uma vida medíocre. Essa confusão, ela é uma espécie de armadilha. As pessoas que não têm o hábito de focarem também na sua qualidade de vida ou de uma maneira de desfrutar a vida além do trabalho, elas acabam não sabendo qual que é o custo de uma diversão ou qual que é o custo de você desfrutar a vida de repente na praia, numa viagem durante as férias, por exemplo. Elas não sabem e elas acham que aquilo vai ser a ruína da vida delas. Mas a questão é a seguinte: nesse caso você precisa fazer as duas coisas: desfrutar a vida e economizar. E você pode até falar: peraí, mas eu não tenho dinheiro hoje para as duas coisas. Eu ganho lá, vamos supor, R$ 1.300, R$ 1.800. E isso é uma realidade. É natural que você não tenha. Porém, você jamais deve focar em economizar mais porque você não ganha o suficiente. Você deve fazer as duas coisas, como eu disse. Você deve economizar e desfrutar a sua vida. Se o seu salário hoje não é suficiente para as duas coisas, o que você deve fazer é focar em ganhar mais dinheiro, para que você não leve uma vida sendo medíocre. Quando você foca em ganhar mais dinheiro, a sua mente se abre, o leque da sua vida se amplia, de uma maneira que você vai enxergar outras possibilidades que te farão de repente ganhar uma grana extra e proporcionar alguns momentos felizes do qual você poderá desfrutar a sua vida melhor. Quinto hábito: trabalhar no que não gosta. Na verdade, esse não é só uma questão de hábito, mas é talvez sim uma questão de necessidade. Porém, a gente não tem culpa alguma de nascer pobre, mas é uma questão de escolha nós continuarmos ou morrermos sendo pobres. O segredo dos ricos, o que eles sempre falam, isso você vê em muitos livros, é que você deve encontrar alguma coisa que você gosta e dar um jeito de ganhar dinheiro com isso. Isso nem sempre é fácil, porém, o seu primeiro passo é tentar descobrir. Há até uma frase, creio eu que seja do Steve Jobs, também no mesmo sentido. Ele diz assim essa frase: faça o que gosta e nunca mais trabalhe na sua vida. Sexto hábito: não ter uma meta financeira. Na verdade é que dinheiro a gente sempre dá um jeito de gastar. 13º, férias, participação do lucro, um aumento de salário que a gente sempre dá um jeito de gastar com alguma coisa. Então, o mais importante aqui é que a gente tem uma meta, um valor, por exemplo, para poupar num ano, ou que seja num semestre, e a gente então foque tentando poupar esse valor. Porque caso não tenhamos isso, é normal que a gente se perca no caminho do consumismo. Afinal, a gente é rodeado de propaganda o tempo todo e caso não esteja, como eu disse, essa meta bem definida na nossa mente, é natural que a gente jogue pelo ralo todo esse dinheiro extra que vai entrar na nossa conta. E se você fizer esse exercício, é bem provável que, vamos supor que você se programe em poupar R$ 1.000, por exemplo, nos próximos 6 meses, mesmo que seja irreal para você isso, é bem natural que você atinja quase isso ou que você consiga poupar muito mais do que você imaginava. Isso, inclusive, já aconteceu comigo. Sétimo hábito: não parar para pensar. Você precisa prestar muita atenção nesse hábito. Como assim? Não parar para pensar? Olha só,
Você acorda todo dia para trabalhar num trabalho que você não gosta, para ganhar o salário que você de repente não gostaria e para aguentar desaforo de pessoas que não te valorizam. E você passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos fazendo a mesma coisa. A questão principal deste hábito é que você nunca para olhar para a sua vida e notar que, se você continuar no mesmo caminho, o seu futuro com certeza será comprometido. Essa história de que tudo dará certo lá no final, isso é pura enganação. Você não consegue resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Mas eu vou te dar uma dica muito valiosa, na verdade uma dica de leitura de um livro mais incrível que eu já li. Esse livro vendeu mais de 70 milhões de cópias e esse livro é tão incrível que você simplesmente não consegue ler uma página dele sem depois dar uma paradinha para refletir no que você acabou de ler. Esse livro simplesmente ficou nos últimos 50 anos entre os 10 mais vendidos do mundo e ele foi escrito em 1937. Essa questão de parar para pensar, ele pega, trata e te esclarece de uma maneira que você simplesmente nunca viu. É uma abordagem tão incrível. Sabe quando você tem aquela pessoa que te mostra algo que estava tão próximo de você, que tem um valor tão grande, mas que você nunca parou para pensar? Esse livro faz isso com você. Ele te desperta para um potencial tão incrível que você simplesmente nem acredita ou nem sabia que você tinha. Inclusive, o que mais me impressionou nesse livro foi que ele diz assim, que a fórmula de ganhar dinheiro nunca muda. A fórmula de ganhar dinheiro nunca muda. Eu fiquei impressionado com isso. Por quê? Porque ele foi escrito em 1937 e até hoje os conceitos abordados por ele são facilmente aplicáveis no mundo de tecnologias como o nosso. Lembre-se que, caso você adquira este livro pelo link que está aqui na descrição, o preço para você não muda e você ainda me ajuda a continuar produzindo conteúdo de valor como esse. Então corra lá, quem sabe você dá sorte de adquirir pelo preço promocional como eu adquiri. Esses foram alguns hábitos no qual você precisará trabalhar para mudar, caso você tenha uma meta grandiosa. E se tiver, escreva aqui embaixo: eu trabalho para mudar os meus hábitos. Link na descrição, não esqueça de deixar o seu like se ainda não deixou. E até o próximo vídeo.